Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas, e encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade encarnatória, como nos esclarece o Espiritismo, que vai mais além. Informa que para chegarmos à tão sonhada felicidade, precisamos erradicar do nosso coração a erva daninha dos vícios e defeitos. E como bons jardineiros, neste domingo vamos arregaçar as mangas e colocar mãos à obra. E para nos auxiliar, nada melhor do que uma passagem evangélica. Do Evangelho de João, onde João Batista diz o seguinte: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Vou repetir as palavras de João Batista porque são importantes. É necessário que ele cresça e que eu diminua. O que significa isso? João Batista estava se referindo a Jesus, ele como precursor, trouxe a informação que ele viria encarnar do planeta, só que agora ele iria passar o bastão para o mestre. Então, por isso que ele disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Mas, fazendo isso para o nosso dia a dia. Há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros. Isso porque, confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se os discípulos novos por estendê-lo aos outros, mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, movidos por impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. E o Evangelho está repleto de ensinamentos nesse sentido. Então, as palavras de João Batista são significativas. Traçam um programa a todos que pretendem funcionar no serviço de precursores do Mestre nos corações humanos. Todos nós somos um pouco João Batista. Nós também somos um pouco Judas, Pedro, Paulo, enfim. Cada um de nós tem um pouquinho de cada um dos apóstolos do Mestre. Então, temos que compreender que não vale impor os princípios da fé a ninguém. Não. A gente sabe que depois do início do cristianismo, os apóstolos saíram a pregar, mas nunca impuseram os princípios da fé a ninguém. O homem que, infelizmente, acabou utilizando a fé como meio de dominação dos outros. Então, essa exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores. As polêmicas destacam os polemistas. As discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Puras pregações de palavras fazem belos oradores, com frases preciosas e deslumbrante ornamento de forma. Claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na expansão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Por isso que o Batista diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. O que significa isso? É como coloca o Espírito Emmanuel ao comentar esta passagem.
Então, é importante que Jesus cresça em nossas vidas. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. É o que Jesus utilizou, a pedagogia do exemplo. Ele pouco falou, mas exemplificou muito durante a sua jornada terrestre. Então, vamos parar, vamos meditar, analisar não só os ensinos, mas a conduta de Jesus. E aí, se decidir estender as qualidades da fé, é importante lembrar que Jesus precisa estar presente em nossos atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que nos cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador do planeta e servir aos semelhantes, curando-se da hipertrofia congenital do eu. Como disse João Batista, é importante que eu diminua e ele cresça. Ou seja, que cada um de nós se coloque no seu lugar. Todos nós somos muito bons em falar do Cristo. Decoramos passagens, parábolas, sabemos explicá-las, mas o mais importante é viver. Ou seja, colocar em prática na nossa vida as lições de Jesus. E ele não pediu muita coisa, não. Ele só pediu duas coisas para a humanidade: amar a Deus e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Já amamos a Deus? Ainda não. Muitos temem, muitos respeitam e outros desconhecem a Deus. Poucos conseguem compreender, ou melhor, sempre uso o verbo perceber Deus. Esse é o nosso ponto de partida, é o primeiro mandamento. Mais fácil. O mais difícil é amar a todos indistintamente, porque ainda não estamos em condições de abraçar o inimigo, aquele que nos maltrata, aquele que nos magoa, porque ainda somos espíritos muito pequenos. É claro, estamos no início da caminhada, ainda somos espíritos imperfeitos, mas estamos a caminho de nos transformar em bons espíritos, então. Por isso que é importante sempre relembrar os dois mandamentos de Jesus: amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Então, quando nós nos amarmos, e para nos amar nós temos que nos conhecer e nos compreender, e também nos melhorar, porque ninguém ama o que é ruim, e nós ainda não somos bons o suficiente para nos amarmos e também não somos bons o suficiente para amar os demais. Então, neste domingo, procure exercitar a sua capacidade de amar, junto à família, aos amigos, sua comunidade, enfim. Não paga imposto amar. E acaba trazendo para nós muita coisa positiva. Pense nisso, e enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus, um bom domingo e até amanhã, segunda-feira no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.